O professor Tarcísio Mota, do PSOL, é o nosso entrevistado na série com os candidatos ao Palácio Guanabara. Professor de História do Colégio Pedro II, Tarcísio Mota começou a militar na política na Pastoral da Juventude, quando teve contato com as ideias da Teologia da Libertação. Foi diretor do Núcleo Duque de Caxias do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, e foi eleito para a direção estadual do mesmo sindicato em 2006. Participou do processo de fundação do PSOL, ao qual é filiado desde 2005. O candidato a vice-governador pelo PSOL é o vereador de Niterói, Renatão do Quilombo. Candidato, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, o senhor é professor de um dos colégios mais tradicionais do Rio, né, com ótima qualidade de ensino, que é o Pedro II, uma escola federal. O que fazer para levar essa qualidade de ensino para as escolas da rede estadual, que, aliás, melhoraram bastante, segundo a última avaliação do IDEB, passando para 4º lugar em todo o Brasil? Nosso entendimento é que o que é preciso e fundamental fazer é dar condições para que os profissionais de educação trabalhem, realizem o seu trabalho. Nós, inclusive, temos críticas a esse modelo que parte do princípio da questão das metas quantitativas. Do nosso entendimento, o índice que melhorou não se deveu a uma questão do aumento dos investimentos ou valorização dos profissionais de educação ou mesmo a melhoria da qualidade na educação. Se deveu muito mais à manipulação dos índices com o fechamento de escolas e com uma questão, inclusive, de projetos de aceleração, que retiraram os alunos que tenderiam a tirar menores notas nessas provas do processo, inclusive, de avaliação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses dados divulgados essa semana. O nosso entendimento, a educação tem que ter 3 pilares básicos: autonomia pedagógica, gestão democrática e valorização dos servidores. São os 3 pilares que podem levar os profissionais de educação a uma maior valorização e a educação de qualidade em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro. Para melhorar a saúde pública no estado do Rio, quais são as suas propostas? A grande questão é recuperar o que foi o projeto do SUS, do Sistema Único de Saúde. O Estado não pode abrir mão da sua função no SUS, que é organizar o sistema, planejar as ações para acabar com aquele drama que hoje a população do estado do Rio de Janeiro sofre, que é a questão do drama da falta de vagas. Então, de um lado, o Estado precisa dar assistência técnica e financeira aos municípios que não têm condições de implantar programas de saúde da família, e o Estado tem que garantir um sistema de regulação de vagas unificado até com os hospitais federais, com os hospitais universitários, para garantir que as pessoas tenham acesso às vagas. Isso significa que nós temos que parar o processo de privatização. A vida não pode estar abaixo do lucro, e privatizar a saúde é um caminho equivocado para isso. As UPAs hoje, elas são um band-aid numa fratura exposta. Elas resolvem parte do problema, mas até mesmo essa semana nós temos visto a grande questão: a superlotação, a falta de encaminhamentos para situações de maior complexidade. E isso cabe ao Estado organizar o sistema e garantir que a saúde seja feita na sua plenitude: promoção, prevenção e assistência. Agora, segurança pública, o senhor manteria as UPPs? Nós temos defendido a discussão sobre que é preciso parar da dualidade ao achar que a segurança pública, as únicas opções são o caveirão ou o PP. O que a gente precisa é mudar o sentido de toda a política de segurança pública. Nós não podemos compactuar com controle de territórios, nem por parte da milícia, nem por parte do tráfico de drogas. Mas a política de segurança não pode ser orientada pelos interesses empresariais. Tem que ser orientada pelos índices técnicos de homicídios, estupros, pela inteligência e pela prevenção. Portanto, não se trata de discutir se nós vamos deixar o container ou tirar o container, mas qual é o recheio que a gente vai colocar nesse container. A polícia tem que garantir direitos e liberdades em todo o estado do Rio de Janeiro. E quais são as suas propostas para melhorar o transporte público? De um lado, trabalhar com o metrô de forma em rede, terminar a linha 2 do metrô, fazer a linha 1 de forma circular e garantir a expansão do sistema. Utilizar a barca como um modal de interligação da região metropolitana e garantir a melhoria dos trens, que eles podem ser e devem ter muito mais qualidade para todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, o que é fundamental é utilizar um fundo estadual de transporte para baratear o preço das passagens rumo à tarifa zero. Transporte é direito e pode ser direito para todos e todas, como acesso à cidade e acesso ao estado. Candidato, e a falta de moradias no estado do Rio, segundo estudo da Fundação João Pinheiro, com base no censo de 2010, divulgado há pouco tempo, é de cerca de 515 mil moradias. O que fazer para diminuir esse número? Então,
estamos diante de uma contradição que é a seguinte: por mais casas que o governo, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, faça, o déficit habitacional continua crescendo. Por quê? Porque não adianta apenas construir moradias, é preciso construir moradias e utilizar mecanismos do próprio Estado para impedir que o custo de vida cresça e que haja o processo de expulsão da população pobre de determinadas áreas. Significa garantir que a moradia seja feita, que cada um tenha acesso. O que aconteceu, por exemplo, com a situação da Oitelerge aqui no Rio de Janeiro foi um tremendo absurdo. O que nós precisamos é garantir que toda a população tenha acesso à moradia e, ao mesmo tempo, a função da lógica do mercado não obriga essas pessoas a serem expulsas de determinadas regiões. Na região do Porto Maravilha, por exemplo, nós poderíamos estar utilizando aquilo para moradias populares e estamos utilizando para questões comerciais. Ok. Candidato Tarcísio Mota, do PSOL, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Eu é que agradeço o espaço. O candidato do PR, Antônio Garotinho, desmarcou a participação que teria amanhã aqui no RR. A entrevista estava agendada desde julho, como aconteceu com os demais candidatos. A assessoria de Garotinho alegou que ele está com a agenda muito cheia. Já o candidato Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que, como mostrou o Ibope, está a 1 ponto de Garotinho e venceria a eleição no segundo turno, confirmou que estará aqui na sexta-feira.